Venezuela e por que a esquerda apoia ditaduras. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e eu vou te explicar algumas coisas. Vamos começar sobre o desarmamento. Esse não vai ser o tema específico desse vídeo, mas podemos falar um pouco sobre isso. Nós temos livros em relação a esse tema e podemos falar um pouco sobre uma resenha sobre ele e alguns assuntos paralelos que têm relação com ele. Muito em breve, talvez vocês vão ver aqui. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos abordar sobre conhecimentos diversos que eu tenho de vários livros e tal. A gente vai ter livros aqui de matemática, temos uma resenha de um livro de vendas, e nós agora teremos também alguns livros de política e outros tipos de coisas, como livros de filosofias e etc, que vão agregar aqui também. Então, vamos prosseguir. E, dando continuidade, nós temos aqui uma frase de Mao Tse Tung. Para quem não conhece, é aquela velho rosto, logomarca, né, do Partido Comunista Chinês, da revolução que teve. Deixa eu ler aqui a frase. Todo poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Dessa maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Mao Tse Tung. Ou seja, essa é uma das coisas que talvez diferem muito, né? Então a gente percebe aí que uma coisa. A gente podia voltar um pouco lá em Karl Marx, né? E tem toda aquela questão da guerra de classes e tal, que hoje a gente mudou um pouco, a gente dividiu em outras coisas, como uma guerra identitária, entre outros tipos de modos operantes lá, né, que é uma estratégia de dividir e conquistar. Você divide as pessoas em diferentes concepções que ela tem do mundo, ou a pior, como você conhece Antônio Gramsci, você usa com que conhecimentos, né, sejam postos de forma como fosse uma verdade absoluta, de forma que a pessoa fique incapaz de conhecer outras versões ou oposições daquele pensamento. Dessa forma, a pessoa não desenvolve um pensamento crítico. Para quem não conhece pensamento crítico, na filosofia existem três princípios principais. Três princípios principais não, mas três linhas principais de filosofia. O ceticismo, o dogmatismo e o criticismo. O ceticismo, basicamente, de uma forma muito grossa, basicamente a pessoa que questiona tudo. Se você falar para uma pessoa que, sei lá, o céu existe, ou que, sei lá, isso aqui é uma garrafa, a pessoa vai falar, pode falar, sei lá, não, por que isso é uma garrafa? Por que isso não é uma garrafa? Por que isso não é um copo? A pessoa questiona. Claro que existem níveis de ceticismo, mas esse é um exemplo clássico de ceticismo. É basicamente a pessoa questionar tudo. Ela questiona até se você falar que você é uma pessoa. Ou seja, você consegue provar essas coisas? Então, o ceticismo é interessante porque ele te faz questionar coisas que você entende como verdades absolutas sem nunca ter se questionado. Então, é um ponto interessante de avaliar, justamente por causa dessa questão. O dogmatismo é o oposto, né? Existem níveis diferentes também, mas existe o dogmatismo basicamente. Isso aqui é uma verdade, pronto e acabou. Então eu poderia, sei lá, dizer que esse paninho aqui, ó, ele é verde. E ninguém podia questionar, isso é verde. Mas você está analisando isso, certo? Se você analisou isso e chegou a a inferência, né? Você inferiu, né? Você deduziu que isso aqui é vermelho, você está certo, né? Porque acredito eu que você também está enxergando isso aqui sendo vermelho. Bem, isso você não poderia dizer, porque para eles lá, o dogmatismo, isso aqui é verde. Então, tipo, claro que a pessoa também poderia dizer, ó, isso aqui é verde. Ninguém pode dizer que não é. Bem, você pode olhar para isso aqui e obviamente você vai dizer, isso aí é verde. Então, tipo, não necessariamente o dogmatismo vai estar sempre errado, mas ele pode estar errado e pode estar certo. Então, isso que é importante. O criticismo é o meio termo entre os dois. O criticismo você analisa. Então, você vai poder saber se isso é verde e se isso é vermelho. E aí você pode usar esses dois conhecimentos para diversas coisas. Então, o criticismo tem essa questão de criticar, de você analisar os dois pontos, de você compreender e chegar à melhor conclusão entre as coisas. Os grandes filósofos, eles gostavam muito de questionar eles mesmos. Existia toda uma lógica, uma argumentação, onde eles gostavam de, como um fogo, de botar as coisas no fogo, né, o prato e o ouro no fogo, eles botavam os próprios argumentos deles no fogo, para que isso fosse modulado. Tá, então por que nós chegamos em tudo isso para a gente continuar esse entendimento? Porque existe muito uma concepção de filosofia de entendimento nisso tudo.
A esquerda é por natureza coletivista, já a direita é individualista, mas não no sentido de ser mesquinho, mas no sentido de que compreende que cada indivíduo é um ser único, e por ser único ele pode pensar e raciocinar de formas diferentes. E através das experiências de vida dele, ele pode captar informações e chegar a conclusões que a outra pessoa não chegou, ou não foi capaz de chegar. Então é interessante a gente ter essa percepção que o estudo também pode nos adquirir sabedoria, que é bom, porque a gente consegue compreender a forma do outro pensar e que a outra pessoa talvez não pense da mesma forma que a gente, porque ele simplesmente foi levado a uma conclusões de inúmeras coisas, ou até mesmo foi ensinado de uma forma errada que o leve a pensar naquele momento, naquele momento. Só que isso é uma responsabilidade dele. Ele pode muito bem refletir e ser estimulado a pensar e raciocinar por si mesmo, chegando então a conclusões diferentes, que talvez ele mesmo não tenha chegado. Talvez ele foi apenas incentivado ou induzido a tal pensamento, sem saber um pensamento próprio. Outra coisa que eu notei é o pensamento bom e o pensamento do mal. Ou seja, a esquerda, ela por natureza, ela vai entender que o ser humano nasce bom, e aí a sociedade o corrompe. João é a famosa frase, né, do pai da esquerda conhecido, né, Jean-Jacques Rousseau: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então essa é uma das coisas que eles acreditam. Então qual é o ponto aqui? Isso norteia toda a ideia por trás do intelectual, das ideias e teorias da esquerda. E isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a pessoa defende ou fala algumas coisas sem não saber nem a origem de tudo isso. Eu mesmo já fui parte desses. Talvez seja até por isso que eu tento sempre ter uma postura um pouco mais sábia, um pouco mais consciente em relação a todas essas coisas, esses assuntos. Porque eu entendo e eu já estive do outro lado. Então eu entendo que muitas vezes a pessoa não faz nem total plenitude daquilo que ela está defendendo. Então é interessante nós separarmos o indivíduo das ideias e focarmos sempre em combater exatamente a raiz do problema, aquelas ideias, porque a pessoa é muito mais do que aquelas ideias equivocadas, muitas das vezes que ela defende sem saber a raiz profunda daquilo. Como eu já expliquei, né, existem os três tipos: o criticismo, o dogmatismo e o ceticismo. Então muitas das vezes a pessoa pode estar defendendo de forma dogmática algo, mas se ela entrasse no bom senso e começasse a ter um pensamento um pouco mais crítico, ela conseguiria discernir o que de fato é vermelho, o que de fato é verde. E isso deve ser nosso objetivo, porque assim o diálogo se torna um diálogo produtivo e que vai gerar algo. Você não ataca algo só por atacar, não gerando nada, não afetando em nada, e que você não está nem buscando, no caso, algo bom para a pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Como uma pessoa que é cristão, eu tenho como grande referência Jesus, né? Então, claro que minha fé, ela me motiva e me incentiva muito a ter essa postura um pouco mais equilibrada, digamos assim, um pouco mais sábia em relação a como lidar com essas situações e a forma de lidar com pessoas até mesmo que pensam de uma forma diferente. Porque é muito comum eu estar cercado de pessoas que provavelmente, ou muitas das vezes claramente, não concordam com muito daquilo que eu penso, mas mesmo assim nós conseguimos viver de forma harmoniosa, justamente por sabermos ponderar as coisas e saber que aquela pessoa pode pensar da forma nesse momento, mas no futuro talvez ela pense, repense, ela pode adquirir um pensamento crítico em relação àquilo. Como eu disse, os filósofos botavam aquilo que eles acreditavam no forno, para que o fogo provasse a qualidade daqueles pensamentos, daquelas ideias, daqueles argumentos. E isso é muito interessante, né? Porque faz parte até mesmo da questão da direita. Porque a direita, né, vai ter toda a questão do pensamento, né, digamos assim, conservador. Um pensamento que a gente vai voltar um pouco mais para frente, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do, do deixar com que as coisas sejam provadas. Vamos falar um pouco sobre outras coisas primeiro. Bem, a esquerda acredita que o homem é naturalmente bom. Jean-Jacques Rousseau, né, diz, né, que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Já a direita vai dizer que não, o homem nasce naturalmente ruim, o homem tende a ser ruim. Um bebê não é uma pessoa egoísta por natureza, na verdade. Um dos pensamentos que você pode ter. Porque o bebê está preocupado em saciar seus próprios desejos, seus próprios anseios. Tá? Você pode falar, ele não é racional e tal. Pois bem, exatamente, você chegou num ponto bom. Chegou num ponto de que a racionalidade, nós pensarmos em relação às coisas, pode afetar a nossa forma e nossa postura em relação justamente a esses critérios, de a forma que nós viemos a agir.
E, ou seja, nós temos grandes responsabilidades daquelas coisas que nos cercam, nos influenciar ou não. E isso é uma postura da direita. Já que, por exemplo, esse argumento que eu acabei de dizer, ao contrário dele, né, essa fala, é usado para defender algumas coisas que são absurdas, como, por exemplo, a pessoa ser uma pessoa que é culpada de um crime e, na verdade, ela é uma vítima, porque ela só praticou aquele crime por causa das circunstâncias em sua volta. Mas a gente acabou de construir toda uma ideia aqui que desconstrói essa mentira e essa falácia. Falácia, para quem não sabe, é um termo da filosofia também, que significa justamente quando existe uma articulação que pareça lógica, mas na verdade aquela lógica é uma lógica falsificada. As premissas, ou seja, os argumentos, aquilo que está sendo dito, não condiz com as verdades e que deveriam ser a conclusão. Ou seja, você não afirmou uma coisa verídica, uma coisa que seja factual, apesar de que aquelas junções de palavras pareçam ter alguma lógica. Mas quando bem analisado, você percebe que a pessoa só falou mentiras de uma forma convincente. Então, como eu disse, todas essas questões filosóficas afetam na forma de pensar. E isso afeta muita coisa. Por quê? Porque a esquerda vai se mover, em especial, voltada para um futuro hipotético. Ou seja, um futuro daquilo que deveria ser, ou aquilo que poderia ser em um mundo ideal. Algo que nós iremos, né, discordar. Ou seja, as pessoas da direita irão discordar. Por quê? Porque assim se baseia como se, primeiramente, o ser humano é bom, ou seja, tudo vai cooperar, o ser humano vai colaborar porque ele naturalmente é bom. Então, se não tiver algo que o impeça de ser bom, ele vai naturalmente fazer com que tudo aquilo ocorra. E como a gente já discutiu aqui, não é uma verdade. O ser humano naturalmente é ruim e ele tende a fazer coisas ruins. Então, você não pode esperar a perfeição do ser humano. E justamente isso é algo que a direita defende, mas a esquerda vai defender essa ideia de perfeição, ou seja, ela tem todos os recursos que a permitem, se ela quiser, tomar as ações necessárias para formar um mundo ideal, o que nós discordamos com todas as nossas forças. E se você olhar um pouco em volta do mundo, você vai perceber que isso é uma grande verdade. Então, isso é uma das questões importantes sobre a ideia por trás de esquerda e direita, que é importante você ter em mente antes de falar alguma coisa sem você conhecer. Então, uma vez que a natureza humana é restrita e imperfeita, nós entendemos que existem limites e que não tem como você solucionar todos os problemas do mundo. Você, se você acredita, a direita, apesar de ser famosa por ser o lado dos cristãos, de ser o lado das pessoas religiosas e que tem alguma fé, não necessariamente da pessoa de direita é cristão. Mas, por exemplo, aqueles que são cristãos entendem que tem como grande esperança não um político, não a política do homem, porque entende que eles são falhos, que eles vão errar, que você nunca vai encontrar uma pessoa perfeita, totalmente plena, que nunca cometeu nenhum erro, não vai existir. A única pessoa que existe e que veio e nos salvou disso, que nos fez a redenção, nos trouxe a redenção, é Jesus Cristo. E o cristão acredita que um dia ele vai voltar e vai reinar sobre a terra, governando de forma justa e imparcial, de forma que só Deus é. Só Deus é capaz de ser plenamente justo, plenamente bom. Ele é a bondade, fora dele não há bondade nenhuma. Então ele é a peça-chave, ele é capaz de julgar tudo e de governar tudo. A sabedoria do homem. O primeiro pecado lá em Adão e Eva era justamente essa decisão de querer viver achando da forma que ele achava melhor e não da forma que Deus o revelou, seguindo assim a revelação de Deus. E isso é uma coisa importante de termos em mente, porque isso afeta tudo. Porque a esquerda acredita que tem todo o potencial de fazer tudo, de fazer a perfeição. Enquanto você percebe, num contraste, que Deus ele é o único capaz de fazer a perfeição do homem. E como é que ele faz isso? Removendo o pecado. Para remover o pecado, ele deu a Cristo. E assim, todos aqueles que confiarem no nome dele e se entregarem a ele, e confiarem, né, e declararem ele como Senhor, um dia serão levados aos céus e serão, diante do tribunal, justificados por Deus, justificados por Cristo, ao serem lavados pelo sangue de Cristo que os redimiu e que os salvou do pecado. Ou seja, você percebe que existe um grande contraste aqui. Por quê? Porque a esquerda, um outro aspecto dela é que ela tem uma tendência a ser materialista. Isso é muito importante você entender, porque você vai entender, por exemplo, Karl Marx, que era um filósofo materialista, que toda a filosofia dele lá da Revolução e tal, ele levava em consideração isso que eu expliquei até agora da esquerda, dela ser
poder criar esse mundo perfeito, ideal. Só que um mundo perfeito, ideal, sem Deus e acreditando que o ser humano é bom. Então você já começa a perceber algumas coisas meio estranhas. Então, enquanto isso, a gente percebe aqui no lado da fé. A fé não é como se ela estivesse restrita ao lado da direita, mas no geral, todos os valores, os aspectos estão mais desse lado, justamente porque eu acabei de falar nesse lado aqui, mais materialista. Então vamos lá. Aí tá. Aí, o que acontece aqui? Aqui Deus, ele é o agente que é capaz de trazer a perfeição. E ele vai fazer isso como? Através do sacrifício de Cristo e através do grande dia que ele virá, trazendo assim a justiça sobre tudo. E dessa forma ele vai fazer com que o ser humano tenha um novo corpo. Vai fazer nova todas as coisas. Ou seja, ele vai tirar de nós o nosso corpo corruptível. Assim o ser humano será de fato bom e não será mais corruptível pelo pecado. Ou seja, não tem como buscar fazer uma coisa que não é possível. Ou seja, de fazer com que um mundo perfeito sem Deus, já que o único capaz de fazer isso é Deus. E ele precisou entregar o próprio filho para fazer isso, para poder redimir e para então enxergar o momento onde que o ser humano vai ser redimido e restaurado com um novo corpo incorruptível. Ou seja, assim que a gente encontra a perfeição plena do mundo. E isso é uma coisa importante, de você entender que é um contraste muito grande. Por isso, a esperança máxima nunca vai ser na política. A gente espera, a nossa esperança máxima sempre vai ser em Cristo. Aí agora a gente pode falar uma frase muito comum aqui, da direita, que é: é próprio de todas as instituições humanas ter defeitos, assim como qualidades. Isso decorre da imperfeição da instituição, o homem. Ou seja, e tudo não vai ter defeitos, mas vai ter qualidade, justamente porque isso vai ser composta por homens. E homens não são perfeitos, vão ter falhas e vão ter qualidades. Então a direita ela não vai acreditar que nós podemos mudar a natureza das coisas, mas a natureza das coisas e dos homens. Mas nós podemos agir sobre elas da melhor forma possível. Ou seja, nós podemos agir da melhor forma possível, apesar de não podermos alterar essas naturezas. E isso que eu te expliquei até agora, com todos esses aspectos filosóficos, explicando um pouco até mesmo da fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã é a base de todo o Ocidente. É a cultura judaico-cristã que influencia todos os aspectos da sua vida, muito mais do que você imagina. Então tudo isso está ligado. E aqui é muito importante você compreender essas duas ideias. Então, a direita ela já conhece o que funciona ou não pelo passado. A direita não quer realizar, né, uma revolução maluca ou algo do tipo. Ela está mais preocupada em fazer pequenos ajustes, em reformas sábias, compreendendo e aceitando as coisas, compreendendo e aceitando as duras realidades das coisas, muitas das vezes. Ou seja, são reformas. Não é como se não fosse possível fazer alterações ou mudanças em algumas coisas, em alguns aspectos, em facilitar algumas coisas, em tentar melhorar algumas coisas. Mas é entender as limitações que nós temos disso e que levar sempre em consideração a dura realidade. A dura realidade é o quê? É aquilo que você não quer, mas é assim e acabou. Você tem que aturar aquilo. Então, por isso, muitas vezes vai ter esse aspecto, né, de que, tipo, a direita é como se fosse um pai mais velho dizendo não para um filho que quer alguma coisa. E esse tem esse aspecto, é um aspecto um pouco de maturidade, de entender a dureza das coisas e da realidade, muitas das vezes. E de saber aceitá-la e viver da melhor forma possível em relação a isso. E isso é um aspecto ideal. Agora, tipo, a esquerda é mais comum essa questão da utopia, né? Tipo, não, eu não aceito que seja desse jeito, tem que ser de um outro jeito. Só que como que vai ser de um outro jeito? Não tem como você chegar aqui e falar, olha, isso aqui agora virou uma banana. Isso aqui é um porta-estojo de óculos. Não tem como você dizer que isso é uma banana agora. Isso aqui não vai virar uma banana só porque isso aqui é uma banana porque você está com fome. Não vai surgir uma banana do nada assim. Você não é Deus. E isso é um aspecto importante. Porque é muito comum, por exemplo, em algumas ditaduras, a religião ser reprimida, em especial o cristianismo, por ser uma religião muito poderosa. Porque, como um cristão, eu vou dizer isso, né, que nós somos os portadores da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todo mundo quer ter esse poder. A política quer ter esse poder de verdade, de ser essa verdade absoluta.
Toda a política quer isso, todo ditador quer ter esse domínio, esse poder supremo, que só Deus tem. Então, tipo, não tem como a pessoa chegar e falar, ó, isso aqui é uma banana. Porque não tem como, a pessoa não vai fazer surgir uma banana do nada. Quem vai fazer essas coisas acontecer, quem é capaz de fazer milagre é só Deus. Então, é muito interessante você ter noção disso tudo, porque o Estado é tratado como religião em algumas ditaduras, justamente por causa desses aspectos que eu estou te explicando aqui sobre a questão da religião, da filosofia, de todo o dogmatismo e da crença, e dessa forte convicção e verdade. Tudo isso influencia em todos os aspectos políticos. Então agora você conseguiu ter um panorama muito grande sobre diversos aspectos, sobre diversas coisas que são importantes você ponderar e assim desenvolver, né? Conhecer um pouco mais, né, do ceticismo, do dogmatismo e do criticismo, ou seja, você conseguir pegar as ideias, ponderar as ideias e concluir as suas próprias conclusões. E isso são coisas importantes de se fazer. É muito importante adquirir o conhecimento prévio daqueles que nos antecederam. E isso é um dos aspectos do conservadorismo e da direita. Claro que existem diferentes direitas, mas aqui eu estou falando dessa mais específica. E que é o quê? Essa questão de avaliar o passado. Assim, através do passado, analisar o que deu certo, o que não deu certo, levando em consideração, então, coisas mais firmes, levando em consideração que existem coisas que são difíceis demais de serem construídas, mas que são facilmente destruídas. Nós não aceitamos então ideias revolucionárias de não, vamos refazer o mundo todo, vamos fazer uma engenharia social gigante aqui, derrubar tudo que a gente acreditava e tinha como normal na sociedade, todos os padrões, a cultura, a família, o capital, tudo que sustenta a sociedade. Vamos destruir tudo, a religião, vamos mudar tudo. Isso é um pensamento revolucionário forte que acontece, né? Tipo, de tornar o Estado como Deus supremo e esse tipo de coisa de maluquice, e sempre vai ocasionar em caos em muitas coisas ruins, justamente porque são um experimento. A pessoa está apostando com a sua vida algo que ela nem sabe se vai dar certo. Essa é a grande realidade. Então, por isso, a direita tem um pensamento muito mais firme e muito mais conservador, ou seja, um pensamento mais ponderado, não aceita coisas gigantes assim de qualquer maneira. É tudo feito bem pensado aos poucos, analisando sempre o passado, tendo o passado como um conselheiro, não como um inimigo. E isso é importante. Conhecimento das pessoas em volta, levar em consideração. Isso é um aspecto que nós não devemos ter. Em especial, se você é uma pessoa de direita, é uma característica dessa noção do passado. Então, recapitulando aqui brevemente, a esquerda ela enxerga o mundo como ele deveria ser. A direita enxerga o mundo com os dois pés na realidade. Para a direita, ela vai tentar buscar explicações para as coisas boas, como que elas deram certo. Um exemplo, né? Como que em tal país a criminalidade diminuiu, como que tal coisa deu certo, como que as pessoas naquele país, a maioria não é mais pobre, como que agora só tem classe média, só tem pessoa que tem uma boa qualidade de vida naquele país, como que a qualidade de vida daquele país aumentou muito, como aquele país que era tão pobre ficou assim desse jeito, o que causou tudo aquilo. Todas essas coisas são perguntas feitas e que vão ser levadas em consideração a experiência. E coisas que já foram testadas. E assim vai levar a conclusões. A gente não vai simplesmente chegar e pensar, olha, isso aqui deveria ser desse jeito. Aí vai pensar na primeira ideia que vier de como fazer aquilo e fazer de qualquer maneira, sem levar em consideração todas as consequências, tudo que pode dar de errado. Porque uma das características da esquerda e da direita que faz com que ela, talvez, para algumas pessoas da direita, seja um pouco não popular. Que a esquerda ela é totalmente otimista. Já a direita não. Ela tem um pensamento totalmente pessimista. A esquerda vai pensar que tudo vai dar certo, vai dar tudo bom. E geralmente e isso facilita muito, porque um político que consegue dizer não, vai dar tudo certo, a gente vai fazer isso, 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 vai dar certo, é muito mais fácil de agradar as pessoas, né? Tipo, ele vai estar falando tudo que a pessoa quer ouvir, enquanto isso, a direita tem um pensamento muito mais pessimista. Ela vai chegar e falar, ó, isso aqui é um problema, esse problema aqui provavelmente vai morrer tantas pessoas, ó, esse problema aqui provavelmente nunca vai ser solucionado, a gente pode diminuir um pouco, mas nunca vai dar certo. E é isso. Tipo, é um pensamento muito mais pessimista. Só que é um pensamento pessimista, por quê? Porque tem um pé no chão. Então sabe até onde vai. E por saber até onde vai, isso evita muitos problemas e faz com que seja muito mais eficiente. Muitas cidades, por exemplo,
tem como referência, né, esse pessimismo, e esse pessimismo fez com que a cidade se tornasse muito mais bem estruturada, muito mais segura, justamente porque espera o pior das pessoas, espera o pior de muitas das coisas. E nisso as coisas acontecem melhor, porque a gente é mais precavido, a gente não vai fazer uma coisa é, torcendo para que dê certo, a gente vai fazer aquilo para ter o máximo de convicção. Não, aquilo vai dar certo, porque eu tomei essa precaução, a gente analisou isso, a gente testou aquilo, a gente pegou o conselho daquele, e aí vai dar certo. Não é tipo, não, olha isso aqui, ó, essa é uma ideia boa, vai fazer bem para tal, e é isso aqui, e esse caminho aqui parece razoável, então vamos por ele e vai dar certo. Não, esse não é um tipo de pensamento que compactua muito o conservadorismo e esse tipo de pensamento. Então fica aí nessa reflexão. É, o, vai ser sempre. A direita geralmente vai ser sempre aquele tiozão meio chato, pessimista. Enquanto a esquerda vai tender, né, a sempre ter esse pensamento otimista. Só que a gente está falando tudo isso, a gente deu uma base para você entender um pouco de política, de filosofia e tal, para a gente concluir um pouco sobre Venezuela. Então vamos um pouco. A Venezuela, né, ela desarmou a população. Hoje a população está lá revoltada contra o Maduro, né? Por quê? Porque simplesmente eles venceram a eleição com 67% ou mais de votos. Isso aí já foi apurado por agências não da Venezuela mais, já está comprovado que teve uma fraude. Até agora o Brasil está esperando atas, o porquê ninguém sabe, mas está esperando atas que todo mundo sabe que se vier alguma ata dizendo que Maduro venceu, é uma fraude descarada. Mas vai fazer o quê? 7 dias que tá lá esperando, estão falsificando papel. Eu acho que eles não estão nem conseguindo falsificar papel, né? Porque a Venezuela tá meio quebrada, né? Tá meio falida. Deve estar tendo dificuldade lá de conseguir fraudar de uma forma tão bem feita, digamos assim, inúmeras atas eleitorais, né? Então, as atas eleitorais já estão na internet, já foram divulgadas, já tem país analisando, já tem outras instituições imparciais analisando e chegando à conclusão que é verídico, que é verdade, e já tem países e presidentes reconhecendo Edmundo, né, González lá como o presidente oficial da Venezuela e não o ditador Maduro. E agora vamos um pouco sobre a questão de por que então a esquerda apoia ditaduras. Bem, Karl Marx ele vai dizer lá, né, na guerra lá do proletariado e tal, justamente essa ideia de revolução, de que os trabalhadores deveriam se revoltar contra os patrões e assim atacar, né, roubar, né, tomar para si, né, os capital. Por quê? Porque eles são de maiores números. Então, como sendo pessoas de maiores números, eles conseguiriam fazer à força, né, os grandes capitais, né, os grandes capitalistas serem vencidos ou serem mortos. E isso aconteceu em revoluções, como por exemplo a revolução lá bolchevique, né, a revolução russa lá, mataram a família real, tomaram tudo, mataram um monte de gente, fizeram atrocidades gigantes, justamente nessa ideia, né, desse conflito. E essa é a primeira parte, para quem não sabe, do comunismo, né, que diz, né, que é socialismo depois do comunismo. O comunismo nunca existiu em si. A gente fala comunismo como uma forma de simplificar, porque é basicamente quem acredita naquele monte de aglomerados de ideias malucas que nunca vão dar certo. E é uma coisa utópica. Aí tá. O que acontece lá então? O socialismo então tem por natureza essa questão dessa grande força do Estado intervindo para tomar posse de todas as coisas, para confrontar, para ser violento mesmo, fazer à força todas as coisas. E aí então, quando não precisar mais do Estado, como todo, afinal, como eu disse, todas as pessoas, segundo a esquerda, são boas. Então, quando não precisar mais do Estado, entra no comunismo, onde todo mundo vai se tratar bem, vai viver em harmonia, como um grande paraíso. Karl Marx, para quem não sabe, ele já foi cristão, ele era judeu, já foi cristão, se converteu, mas se revoltou com todas as fés possíveis e então terminou a vida como um ateu. Revoltado por Deus. Tem gente até que defende que ele era satanista, para vocês terem noção do nível da situação, desse revoltamento que ele teve e tal. Então, a gente percebe até mesmo, se a gente estudar um pouco a fundo, alguns aspectos semelhantes ao cristianismo, no sentido de, tipo, é como se ele tentasse pegar um pouco dos conceitos, das ideias do cristianismo e tirar Deus. E o que, tipo, é basicamente você pegar a receita de um bolo, sei lá, e tirar o bolo, sabe? Você botou só água, não sei o que se arrumou. Você tirou a farinha, botou o fermento na água, não sei o que se arrumou. Mas é a mesma coisa se você tentar pegar alguma coisa da fé e tirar Deus. E foi isso que ele fez. Ele tentou tirar Deus da equação,
Então, tipo, o ser humano é mau, ele tentou fazer com que, a dizer, basicamente, que o ser humano consegue, através do Estado, criar um paraíso na Terra. E isso não é verdade. A gente já explanou um pouco aqui das filosofias por trás do pensamento, justamente para se contrapor a isso. Então, isso é uma coisa importante de ter levado em consideração. Então, não é possível que tudo isso ocorra. Por quê? Porque já nasceu de uma ideia errada, já nasceu de uma ideia equivocada, porque tudo se baseia primeiro no fato do ser humano ser bom. E isso tudo vai acarretar em toda essa linha de pensamento e toda a questão, né, do materialismo, ou seja, de sair de Deus, de não se importar com a dependência que a humanidade tem, da carência que a humanidade tem por Deus. Porque para quem não sabe, Deus é bom. Jesus vai dizer, né, que só Deus é bom. E é muito importante entender isso, porque de fato só Deus é bom. O que isso significa, meu amigo? Significa que não existe bondade fora de Deus, só Deus é bom. Ou seja, isso é uma coisa que é Deus, é a natureza de Deus, ser bom. Em outras palavras, tudo aquilo da sua vida que você experimentou de bom, de agradável, todo momento de sorriso, todo momento de alegria, tudo aquilo que foi bom na sua vida, você só experimentou graças a Deus. Porque sem ele isso não existiria. Isso é um princípio que nós conhecemos como graça comum. O que é a graça comum? É justamente o fato de que Deus ele permite, né, a bondade, a graça dele no mundo, mesmo com toda a humanidade tendo caído em pecado lá no jardim. E mesmo assim, merecendo a condenação à raça humana, Deus fala, né, lá em um dos seus livros, em Eclesiastes. Ele vai dizer, né, em Eclesiastes, em Provérbios, que ele faz o dia bom, faz o dia amanhecer, tanto para o justo como para o injusto. Ou seja, tanto para aquele que merece, entre aspas, como aquele que não merece, Deus faz acontecer. Ele diz que a sorte, às vezes, cai tanto para aquele que não merece, aquele que é um injusto, perverso, que só faz maldade, como para aquele que é justo. Ou seja, existe então todas essas questões importantes de serem avaliadas. E essas questões são questões que norteiam tudo aqui. Então, muitas das vezes, a esquerda apoia ditaduras justamente por causa dessa questão do socialismo e dessa guerra de enfrentar. Porque, num momento, todo aquele enfrentamento, toda aquela revolta, não vai mais precisar de Estado, e aí todo mundo vai ser bonzinho, vai viver em harmonia. Isso é uma grande mentira, porque até mesmo essas pessoas que começam essas ideias, elas são corrompidas e se tornam ditadores, grandes bezerros, que ficam bilionários com a riqueza do país, comem do bom e do melhor. Você já pode ter visto talvez um vídeo do Maduro comendo uma carne que tinha ouro desfiado na carne, tal, comendo do bom e do melhor, enquanto a Venezuela morre de fome. As pessoas fogem de lá para o Brasil na busca de algum alimento, onde o dinheiro venezuelano já não vale nada. A pessoa pode usar aquilo lá para ir no banheiro, porque aquilo lá não vale mais nada devido a todo o prejuízo. Uma moeda ficou fraca. Então, todas essas questões são importantes de serem avaliadas e analisadas. Então, a Venezuela hoje é uma ditadura, não é o presidente verdadeiro que está lá, e tudo isso deveria ser tratado internacionalmente com mais seriedade do que está sendo. As pessoas lá estão sofrendo perseguições de diversos tipos, e uma das máximas que às vezes acontece é que você pode votar por socialismo entrar no poder, mas você nunca vai poder votar para ele sair do poder, justamente porque as pessoas são naturalmente más e não boas. E uma vez lá no poder, tendo o poder de ter todas as regalias possíveis, de viver como um grande rei, quem é que vai querer sair de lá? Eles nunca vão sair. Não vão sair naturalmente assim, a não ser por uma intervenção divina. Então, isso tudo que eu te expliquei foi um pouco para você entender sobre a Venezuela e sobre o porquê a esquerda apoia ditaduras em volta do mundo. Porque faz parte exatamente de todo esse plano de Karl Marx, de toda essa linha da esquerda de pensamento, a ideia da revolução à força, da revolução armada, de ter esse momento de guerra, de grande poder do Estado, o Estado grande tomando conta da vida de todo mundo, decidindo tudo que é certo e errado, enquanto isso, até chegar no hipotético mundo ideal do comunismo, que nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Porque as pessoas são mais. E é exatamente as pessoas que estão no poder, que tentaram, né, alcançar esse objetivo,
são corruptas e são entregues à corrupção. Justamente também porque, como eu disse, é materialista. Ou seja, só vale aquilo no dia. Existem diversos testemunhos e livros que falam, por exemplo, de pastores, de cristãos que foram perseguidos e mortos na União Soviética. Por quê? Porque lá era o materialismo. Eram pessoas que não acreditavam em Deus. Então, qualquer crueldade feita, quem ia julgar eles? Ninguém. Eles não acreditavam em Deus. Só existia aquela vida. Só que existe um testemunho muito forte, onde um soldado enxergou uma coroa na cabeça de uma pessoa quando ela ia ser morta. E aí ele viu uma pessoa que estava lá e que essa pessoa negou a fé, ia ser morta, né? Negou a fé, ia ser morta. A pessoa lá, então, foi para morrer. E aí então tinha uma outra pessoa lá que não negou, né? E ele viu a coroa. Só que aí o soldado viu uma das pessoas que negou, mas ele falou: não, eu vou para lá, porque eu agora me converto. Ele foi lá, se converteu e morreu no lugar daquela pessoa que negou a fé. Porque ele viu inúmeros cristãos morrendo por aquilo que acreditavam. E ele testemunhou de forma milagrosa que aquelas pessoas, quando elas morriam, elas tinham uma coroa em cima delas. Que é uma coroa profetizada em Apocalipse, de que aquele que for fiel na terra e perseverar até o fim, ele dará a coroa da vida eterna. Então, todos os aspectos são importantes para compreender que o ser humano é falho, a política nunca será perfeita e que o ser humano carece de Deus. A política precisa da redenção divina e ela nunca será também perfeita. E, ao tentar, de forma materialista, tirar Deus de todas as coisas, o que é o mais próximo que a gente pode fazer é também tirar a bondade dele. Porque os padrões morais de Deus elevados são o que norteiam toda a justiça também. E é o que impede muitas coisas sérias e piores de acontecerem quando eles são seguidos. Mas quando não existe Deus, quando não existe mais moral, todos os absurdos são possíveis, porque não existe mais sentido em mais nada. Não existe certo e errado se não existe Deus. Porque o certo e errado é definido por lei. E se for definido por lei, o que até mesmo, né, aquele carinha bigodinho que você conhece, que cometeu aquele grande genocídio, que cometeu aqueles grandes crimes, você não poderia dizer que ele fez algo errado. Justamente porque se ele fez algo que está na lei, ele fez a lei lá, está na lei, se a lei permitia, então está certo. Esse não é um padrão celestial de justiça, de certo e errado. Esse é um padrão corrupto do ser humano. Então, se o ser humano for decidir o que é certo e errado, ele vai decidir com base no egoísmo dele, para que ele seja beneficiado. Então, hoje você teve uma breve briefing, uma breve explicação sobre a Venezuela, sobre o porquê a esquerda apoia ditaduras e um pouco sobre a filosofia por trás de todo o conhecimento da esquerda de uma forma resumida em relação a todas essas questões ditatoriais e um pouco também de uma palhinha sobre como que a moral influencia as decisões, como que a moral influencia a política, como que Deus é tão importante para a política e toda a diferença entre o materialismo e a questão mais conservadora e dos princípios e dos valores e da fé e de toda a tradição judaico-cristã. Você teve agora um pequeno briefing em relação ao impacto de todas essas coisas. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas se você viu até aqui, comente que viu até o final, que eu vou estar dando um like no seu vídeo. Dando like no seu vídeo não, né? Mas você entendeu. Eu vou dar um like lá no seu comentário, talvez comentar de volta. Se passar de 100 comentários ou de 1000 comentários, né? Quem sabe, talvez eu tenha um pouco de dificuldade. Mas será que vai passar? Não sei. Então, um grande abraço. Esse é só o primeiro de muitos vídeos sobre política aqui. Já vamos poder falar sobre diversos temas que vocês podem até mesmo deixar sugestões. Então, um abraço, fiquem com Deus e pensem sempre.